Boa tarde, a paz mais uma vez, amém? Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel. Segundo Samuel, o capítulo é o 4. Nós vamos meditar nessa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Deus, obreiros da Zona Leste, se coloca de pé, os obreiros da Zona Leste. Quem veio da Zona Leste? Amém. Deus abençoe vocês. Os obreiros da Zona Norte. Amém. Glória a Deus. Cadê os obreiros da Zona Oeste? Benção. Os obreiros do Brás estão aqui? Ah, se não tivesse. Geração jovem está aí também? Geração? Eita, geração. Amém. Amém. É porque para falar o nome de todas as igrejas, são muitas igrejas. Então, o ABC está aí? O ABC? Cadê o ABC? O ABCD. Amém. É melhor falar assim por blocos, né? Porque fica mais fácil. Senão a gente vai ter que fazer uma lista aqui de chamada aqui. Mas glória a Deus, gente. Estou muito feliz por essa reunião. Mês passado nós havíamos marcado a data, mas por ser Dia das Mães, caiu bem no domingo do Dia das Mães, então foi necessário desmarcar devido à data. E aí Deus nos permitiu hoje essa data, amém? Tudo que Deus faz é perfeito, igreja. Você vê assim? Se você entender que tudo que Deus faz é perfeito, você jamais vai ficar triste. Um pai, quando corrige um filho, ele corrige por quê? Porque ama, pelo amor. Se alguma coisa você planejou não deu certo, Deus viu, Deus sabia que algo melhor Ele teria para você. Bispo, eu planejei já várias vezes, não deu certo. Dê graças a Deus, porque Deus está cuidando de você. Quando você vê o seu filho, quando você vê alguém que você ama indo por um caminho, ou de repente com algum projeto que você já está sabendo que vai dar errado, você como um pai, ou talvez até um amigo, você vai lá e orienta. Por quê? Porque você não quer ver o mal dela, o fim dessa pessoa. Você não quer ver ela ter prejuízos na vida dela. E assim é Deus. Você marcou alguma coisa, não deu certo? Graças a Deus, Deus está me livrando de alguma coisa. Jamais você vai ficar triste ou decepcionado. Está escrito assim, igreja, 2 Samuel, o capítulo é o 4. O versículo é o número 4. Está escrito assim, 2 Samuel 4, 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Era o seu nome Mefibosete. Diga graças a Deus. Chegaram as notícias. Notícias ruins chegaram. A Bíblia diz que esse rapaz, esse menino, na verdade, ele tinha 5 anos de idade. E a sua ama, a babá,
Quando chegou a notícia da morte de Saul, ela apressada pegou o garotinho, colocou no braço e saiu correndo. E nessa pressa, no calor do momento, naquela euforia, naquele corre-corre, o menino caiu do braço dela, quebrou os pés e ele ficou manco. No tempo passado, pessoas com problemas físicos, dependendo da situação, essas pessoas eram enviadas para uma terra, um local onde essas pessoas ficavam ali, uma terra distante, uma terra onde, na verdade, não havia nada de bom. Havia doentes, pessoas com problemas físicos, uma cidade onde a tristeza reinava. Essa cidade se chamava Lodebar, lugar de angústia. Mefibosete cresceu nessa cidade. Está escrito lá no versículo, capítulo 9. Vamos lá no capítulo 9 agora. Passa umas folhas aí. Só que Davi, um homem de Deus, gente. Peça para Deus sempre para você ter um coração segundo o coração de Deus. Peça para Deus, Senhor, me ajuda. De repente você percebe que dentro de você existe algum tipo de sentimento ruim. Como assim, bispo? Eu sou obreiro. Se porventura você percebe um sentimento de ódio, de rancor, um sentimento estranho, peça para Deus tirar isso de você. Peça para Deus remover isso da sua vida. Davi era rei. E ele chega um dia, coloca para mim lá no versículo, capítulo 9, a bondade de Davi para com o filho de Jonathan. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Quem era Jonatas? Era um amigo de Davi. E ele chega e ele fala o seguinte: vem cá, não tem ninguém aí, não restou ninguém da linhagem de Saul para que eu possa usar de bondade, porque eu posso fazer o bem, se caso tiver alguém ainda que sobrou. Tem notícia de algum parentesco, tem notícia de alguém que a gente possa fazer alguma coisa por ele. Esse é o sentimento que você tem que ter dentro de você. Fazer o bem às pessoas. Fazer o bem a quem eu conheço. Fazer o bem a um amigo que está comigo todo dia. Fazer o bem a alguém da minha família. A Bíblia diz, né, que galardão há. Amar quem te ama. Não está escrito isso, japonês? Cadê? Coloca aí. Lucas 6. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que o amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos... Está escrito na sua Bíblia também? Amai, porém, os vossos e fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma pagar. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Você está entendendo onde é que está a recompensa? A recompensa está em você fazer de quem você não pode receber. Davi, ele chega e fala o seguinte: existe alguém da linhagem de Saul?
Tem alguém da família, tem alguém da casa, tem alguém que a gente possa fazer alguma coisa? Versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Você vê a preocupação de Davi em procurar alguém para ajudar. Os dias de hoje mudaram tanto. Você está ali mesmo? Fica à vontade. Os dias de hoje mudaram tanto que hoje se fazer o bem merece uma foto na rede social. Hoje estender a mão para um necessitado na rua ou em condição de rua merece também uma foto lá na rede social. Hoje alguém faz um bem a outro e ele tem necessidade de falar que fez o bem. Na época de Davi não. Era uma coisa natural. A verdade é que hoje as pessoas querem ver soar a trombeta diante delas. Elas querem ser reconhecidas. Elas querem ser notadas. Elas querem aplausos, tapinha nas costas. Elas querem que o nome delas venha aparecer e não o nome do Senhor. Estamos falando de uma situação que ocorre todos os dias. Eu não estou falando de um trabalho social que a igreja faz, você faz, não. Eu estou falando de ajudar sem intenção de ser reconhecido. Cooperar sem a intenção de receber aplausos. Davi, ele chega e ele pergunta: vem cá, tem alguém? Ninguém sabia informar. Apareceu lá o Ziba. Vem cá, você é quem? Você é Ziba? Sim, sou eu, teu servo. Vem cá, me diga uma coisa. Tem alguém aqui que você conheça, da linhagem de Saul, da casa de Saul? Alguém que a gente consiga abençoar? Alguém que a gente consiga fazer o bem para ele? Tem alguém? Você vê que Davi, ele está à procura de fazer o bem para alguém. E olha a resposta do Ziba. Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Foi essa a pergunta que Davi fez? Foi, gente? Davi perguntou o que para ele? Se tinha alguém da linhagem de Saul. Qual era a resposta dele? Tem, eu conheço, inclusive ele chama Mefibosete. Davi não perguntou como estava ele, o que ele tinha ou deixou de ter, se ele tinha os pés quebrados ou não. É o tipo da pessoa que, quando percebe que alguma coisa de bom está para chegar para você, ela logo trata de querer dar errado. Eu conheço, mas aleijado, viu? Os 2 pés quebrados. Não vale a pena não. Não vale a pena o senhor fazer alguma coisa por ele. Conheço ele, está longe daqui, e se não bastasse, é aleijado dos 2 pés. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca toque na unção de alguém. Cuidado em você tocar em alguém que Deus está cuidando. Nós não fomos levantados para ferir, oprimir, machucar. Pelo contrário, Deus levantou e tem levantado sempre, todos os dias, um exército como esse para socorrer o aflito, o angustiado, o necessitado. Nós fazemos parte desse exército. Quem mais faz parte aqui? Esse é o exército de Deus. É aquele que acode, que ajuda, que estende a mão.
É aquele que se preocupa com a dor do próximo, como Davi. E você sabe que eu estava meditando esses dias? Na verdade, Deus é tremendo, a obra é dele, a igreja é dele, nós somos dele. Não era essa mensagem que eu ia pregar. Eu não tinha essa mensagem. E eu meditei numa outra mensagem, que era Paulo lá na ilha de Malta. E a hora que eu cheguei aqui no altar, Deus mudou tudo. Deus mudou. Não era essa mensagem. E você vê o cuidado de Deus. Você sabe que eu estava meditando? Você vê por aí, né? Pessoas feridas, angustiadas, abatidas, machucadas, pessoas pensando em desistir, pessoas pensando em parar. E às vezes nós queremos ajudar alguém de longe e não percebemos que do nosso lado tem alguém morrendo. Às vezes você quer ajudar alguém que está tão longe. Amém, ajude. Mas dá uma olhadinha à sua volta. Talvez esteja alguém bem próximo, bem perto. Está só esperando uma palavra sua, uma palavra sua. É alguém que olha para você, é alguém que te acompanha de longe, é alguém que sabe que você vai à igreja, é alguém que sabe que você é até obreiro da igreja, é alguém que sabe que você está todos os dias na igreja, mas talvez até hoje você nunca parou para falar para ela: olha, Deus tem um plano com você. Olha, Jesus te ama, vem cá. Sabe por quê? Porque às vezes o orgulho não deixa. Isso até dentro da própria igreja. Eu fico às vezes assim espantado, observando algumas coisas. Nós somos o único exército que fere a si mesmo. Com brigas, confusões, discórdias. Um tentando aparecer mais que o outro, ou tentando ser mais que o outro. Se puder ferir mais ainda, é o prazer. Coloca uma coisa no seu coração: o único que tem o prazer de ferir, de judiar, de oprimir é o diabo, e você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Por que o senhor está falando isso? Porque Deus está mandando falar. Não se envolva em conversas, em assuntos. Não se envolva para ferir outros. Davi estava preocupado em encontrar alguém para fazer o quê, gente? Fazer o bem. Se você tiver oportunidade para fazer o bem, faça. Está lá, acho que está em Gálatas, né? É isso mesmo? Se tiver a oportunidade para fazer, faça, principalmente da família da fé. É isso mesmo? Cadê? Coloca lá. Gálatas 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Você é da fé? Quem é da fé aqui, gente? Então glorifica a Deus. Faz o bem, socorre, ajuda, levanta, abraça, cuida. Cuida. Cuida das pessoas. Ah, eu quero ser obreiro, para quê? Não é que eu quero colocar um uniforme, para quê? Não é porque eu acho bonito. Queria ser obreiro, para quê? Não, eu quero fazer a obra. Uniforme e fazer a obra não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente de uniforme e não está fazendo a obra.
E tem muita gente sem uniforme fazendo muito mais do que aqueles que têm uniforme. Falei besteira? Fazer volume? Aparecer na foto? Não. Então entenda uma coisa. Qual é o teu chamado? Deus te chamou para quê? Por que você está aqui? Saiu de tão longe para cá, por quê? É isso que você tem que entender. Peraí, Deus me chamou, o pastor foi usado por Deus, o bispo lá naquele dia me levantou como obreiro, me abençoou, me ajudou, me orientou. E aí? Parou nisso? Parou no tempo. Hoje, você pede para um obreiro para ajudar, ele questiona o pastor. Você fala para um obreiro, olha, inclusive é assim assado. Ele não aceita. Na verdade, não é obreiro. Porque o obreiro que bate de frente com o pastor ou com o seu líder, ele não tem condições de ser obreiro. Ele não tem condições. Não porque eu acho, eu penso. Então você está no lugar errado. Porque quando você chegou aqui, a obra de Deus já existia. Então não é a obra que vai se adaptar ao Marcelo, mas é o Marcelo que se adapta à obra. É. E tem aqueles que falam assim, não é porque eu sou antigo. É porque eu estou aqui, eu ajudei o apóstolo a colocar o primeiro tijolo aqui na igreja. Era bom que seguisse também os mesmos caminhos do apóstolo. Eu não aceito porque eu tenho contato direto com a liderança. Então dê exemplo. Dá exemplo. Por que você está falando isso, bispo? Porque aqui é a reunião de obreiros. É reunião de obreiros. Aqui a gente vai lavar roupa suja também, para amanhã estar todo mundo de roupinha limpa trabalhando. É. Aí tem umas coisas que chegam para a gente, eu custo acreditar, sabe? Eu custo acreditar. Porque nós não podemos misturar as coisas. Aí esses dias vieram me comunicar o bispo, tem obreiro da igreja. Eu só esqueci de perguntar a igreja, né? Porque eu tenho certeza que não é da Mundial, mas... É porque tem um pessoal nas internet que fala mal desse, daquele, fala mal do nosso líder, fala mal da igreja. E tem membros da igreja compartilhando coisas dessa natureza. Eu falei, não, eu não acredito. Aí eu volto naquilo que eu acabei de falar. É um exército que se fere a si mesmo. É um exército que se alimenta, ou que deixa alguns, isso não é para todos, mas é necessário falar abertamente. É aquele obreiro que ele está precisando de ajuda. Aí ele anda em rede social dos outros, daqueles que, inclusive até já foram da obra também. Aqueles que falam mal, aí tem o obreiro que vai lá e escreve, ainda lá compartilha, ainda deixa um comentário ainda. Você que faz parte desse grupo de gente que fala mal da igreja, ou dos pastores de igreja, Deus vai arrancar você da obra. Quem está entendendo, gente? Quem está entendendo a palavra? O obreiro que segue esse tipo de gente nas redes sociais. É por isso que às vezes o ministério não vai para frente. É o ministério dessa pessoa, não vai.
não caminha, não progride, não vai para frente, não anda. É sempre aquela coisa amarrada, aquela mesmice, não vai, sabe? Não faz o que for, não adianta. E sobe um monte e se unge com óleo e faz jejum, não anda. Sabe por quê? Porque o coração dela é mau. O coração dela é mau. É por isso que lá em Provérbios está escrito que de tudo que se deve guardar é o quê? Guardar o... Cadê? Coloca lá. Provérbios 4. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Blinda o seu coração. De vez em quando alguém chega para tentar colocar uma semente maligna no seu coração, fecha o seu coração. Fecha. Blinda ele. Sabe o Ziba? O Ziba é um tipo de obreiro desse que a gente está falando. Davi perguntou para ele: tem alguém para a gente fazer o bem? Tem sim, mas ele é doente, ele é aleijado. Está lá, ó, a palavra. Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Pronto, essa era a resposta dele. Tem sim. Está querendo saber se tem mais alguém? Tem, lógico que tem. Ah, tem? Quem é? Aí ele ia explicar quem é. Mas ele foi lá e completou: aleijado de ambos os pés. Onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, e inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Presta atenção numa coisa. Quando Davi fica sabendo que tinha um, eu fico imaginando toda aquela comitiva que Davi tinha. Aquela carruagem, aqueles cavalos, aqueles homens, aqueles soldados, aquela comitiva que andava com Davi, Davi mandou chamar. Imagina você agora num povoado chamado Lodebar, chegando assim, em um determinado momento do dia, chegando ali aquelas pessoas diferentes, uma carruagem, muitos homens, pessoas pararam a cidade e perguntaram assim: vem cá, aonde fica a casa de Maquir? Alguém disse: ó, é ali, ó. Tá vendo aquela casa lá? É lá. Os fofoqueiros de plantão já começaram a dizer: ih, rapaz, deu ruim agora. Deu ruim para Maquir. Ih, rapaz, olha só a comitiva do rei. Olha só o que Maquir arrumou para a cabeça. Pararam a comitiva na porta da casa de Maquir. Desceram e perguntaram: vem cá, ó, Maquir. Aí sai o dono da casa: pois não, o senhor é Maquir? Sim, sou eu. Nós estamos aqui a serviço do rei Davi. E o rei pediu para que viéssemos buscar aqui em sua casa um jovem, um homem, por nome de Mefibosete. Ele se encontra? Ah, ele se encontra. Então, por favor, chama ele para a gente. E aí trouxeram Mefibosete à porta da casa. Quando olharam para ele: você, Mefibosete? Sim, sou eu. O rei manda te chamar. Aleluia. O rei mandou te chamar. Talvez aquele Mefibosete, durante todo aquele tempo, ficou lá jogado, os pés quebrados, sem nenhuma perspectiva de melhora, de mudança. Quem sabe aquele homem abandonado, jogado,
Talvez assim alguém já viveu. Ou talvez você pense que nunca ninguém vai olhar para você, ou que as coisas não vão acontecer no teu ministério. Independentemente qual seja o problema, obreiro, obreira, jovem, não importa, você servo de Deus que está aqui hoje, independente do problema que você já possa ter passado, enfrentado, qual foi a luta que você passou, talvez hoje você traga no seu corpo as marcas de uma batalha, de uma decepção, sabe, de alguma coisa que lhe fizeram, mal que te fizeram. O Rei está de olho em você hoje. O Rei está de olho em você. O Rei está de olho. A Bíblia diz que Davi mandou chamar quem? Aquele que estava esquecido, que desde pequeno, quando a sua ama, apressada, descontrolada, toda desgovernada, ela deixa o rapaz cair, quebrou os pés do rapaz, jogaram ele numa cidade. Mas Deus é justo, igreja. Há um Deus nos céus. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é justiça. Fizeram com você? Te humilharam, pisaram, quebraram os seus pés, disseram que nunca mais na obra você iria se levantar, se erguer, disseram que na obra nunca mais você seria alguma coisa. Olha lá. Nuvens e escuridão o rodeiam, Salmo 97. Justiça e juízo são a base do seu trono. A base do trono de Deus é juízo e justiça. Deus é justo. O homem pode tentar te esconder. O homem pode tentar te esconder. Mas quem consegue esconder alguém que Deus está abençoando? Como esconder alguém que Deus é na vida dele? Ah, bispo, eu estou pensando em ir lá e eu vou lá falar porque eu não aceito isso. Não faça isso. A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabe o que é isso? Você quer resolver com a força do seu braço? Então vai ficar do jeito que você deixar. Agora, se você esperar pela justiça de Deus, aí você vai ver a Deus produzir justiça a seu favor. É assim, está escrito. É palavra de Deus. Está lá, ó. Tiago 1. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vai lá fazer justiça com as próprias mãos, vai lá. E você vai ver que você vai arrumar mais problemas ainda. Mas quando você espera pela justiça de Deus, você vê o que aconteceu aqui na vida de Mefibosete. Pegaram Mefibosete, colocaram naquela carruagem, voltaram para Jerusalém, trouxeram aquele rapaz com os pés quebrados, colocaram de frente para o rei. Versículo 6 está escrito: vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. No versículo 7, disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse: eis-me aqui, teu servo. Ai, que maravilha. Eita, Deus poderoso. Você não tem que ficar preocupado com ninguém, não. Você não tem que estar preocupado. Como vai ser? Como será? Será que falaram de mim? Será que alguém vai interceder por mim? Fala de mim lá. Lembra fulano lá que eu estou aqui.
Eu vou dizer para você que Deus te encontra onde você estiver. Aonde você estiver, Deus te encontra lá. Aonde você estiver, não se preocupe, Deus vai te encontrar lá. Samuel, quando foi à casa de Jessé, encontrou só parte dos filhos. Por que parte? Porque ali estavam Eliabe, Abinadab, estavam ali os filhos ao redor do pai. Só que faltava um, não faltava? Onde é que ele estava? Estava na suíte, tomando um banho de banheira, na sauna, tomando banho de piscina. Estava lá no campo, lá no meio do campo, cheio de carrapicho, cheirando a ovelha, cheirando animal, para falar mais claro, né? O Senhor falou assim: ó, ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar aqui. Manda chamar ele. Não quer nem saber, manda chamar. É assim que Deus faz. Você não precisa fazer nada com as próprias mãos. Você não precisa se preocupar se você de verdade confia em Deus. Não, bispo, é que eu aprendi que quem não é visto não é lembrado. Aí a Bíblia cai em contradição, porque Davi não estava sendo visto, mas foi lembrado por Deus. Isso aí é coisa dos homens. Quem não é visto não é lembrado. É o que? É propaganda? Está vendendo alguma coisa? Se levarmos para o lado comercial da coisa, né? Aí é outra história. Mas para quem serve a Deus, ele confia em Deus. Até na cova dos leões ele está confiando em Deus. Lá dentro da fornalha ele confia em Deus. Aonde colocarem ele, ele vai confiar no poder de Deus. E Deus vai lá. Deus vai lá onde ele estiver. É assim. É assim que a gente crê. É dessa maneira que a gente crê. Deus coloca no coração dos homens. Eu estou com esse versículo. O japonês já tem quanto tempo que o apóstolo deu esse versículo? Mais ou menos um mês, né? Todo dia você sobe ali no altar, eu te falo a mesma coisa, né? Quem forma o coração dos homens é Deus. O apóstolo leu isso tem mais de um mês. Salmo 33, versículo de número 15. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quem que faz as pessoas lembrarem da gente? É Deus. Deus coloca lá no coração daquela pessoa. Deus faz do jeito dele. É Ele que forma o coração dos homens. Tem pessoas que você tem uma simpatia tão grande por ela, gente que você conheceu há pouco tempo talvez, mas você tem um carinho, um respeito, uma admiração. O que aquela pessoa fez por você para você ter esse carinho por ela? Fez nada. Então como é que é isso? É Deus que faz isso. É Deus. Deus forma o coração dos homens. É assim. Não precisa você se preocupar com nada. Não se preocupe. De que maneira? Não importa. Quem vai me ver aqui? Não sei. Mas eu vou fazer a obra para Deus. Vou chegar cedo na igreja, vou cuidar da igreja. Ainda que o meu pastor não me veja, ainda que meu bispo não veja, ainda que ninguém me veja, ou então me veja com outros olhos, eu vou continuar trabalhando para Deus. Eu vou fazer para Deus. Tem 50, só 2 quer trabalhar. 48 só trabalha quando o homem de Deus sobe no altar. Continua fazendo a sua parte. A honra de Deus, ela vai chegar. Não se preocupe em fazer e mostrar nada para ninguém. Esse é um dos problemas, em querer mostrar para os homens algum tipo de trabalho, sendo que quem nos observa é Deus 24 horas por dia.
Davi falou: é você, Mefibosete? Sim, sou eu. Para encerrar a mensagem. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Tudo que é seu, Mefibosete, eu vou te devolver. Todas as terras, todos os campos, tudo que era do teu pai, tudo que era seu, vai voltar para sua mão, Mefibosete. Hoje é uma tarde de realização de sonhos também. Hoje é uma tarde de restituição para você também. Tem obreiros aqui, guerreiros, guerreiras, mulheres de Deus, homens de Deus, pessoas que fazem a obra de Deus com amor. Deus vai te devolver tudo aquilo que um dia foi embora, que passou por você, que perdeu, por algum momento você deu por si, que perdeu, foi embora, alguma coisa ficou para trás. Se prepara, porque a honra de Deus, ela chega sobre a sua vida. Davi chamou e falou: vem cá, é você, né? Sim, sou eu. Tenha medo não, tá? Não temos. Fique em paz. Imagina um manco, um aleijado, o Mefibosete jogado há muitos anos lá em Lodebar. De uma hora para outra ele está onde, igreja? Sentado na mesa com o rei de Israel, comendo, bebendo e sendo honrado por Deus. É assim que Deus vai fazer com você. É desse jeito que Deus vai honrar você. Quem olha para você hoje, ou quem olhou para você dias atrás, ou quem te julgou por alguma atitude, ou quem talvez se precipitou em palavras, ele vai ter que entender que quem mandou te chamar foi o rei, não foi homem. Você consegue entender isso? Vai ter obreiros aqui que essa semana agora vai receber promoção lá na empresa onde você trabalha. Vai ter obreiros aqui que no seu próprio negócio você vai fechar contratos milionários. Vai ter obreiros aqui que essa semana, igreja, esse mês não encerra sem a sua vitória. E isso não é palavra jogada ao vento, não. Aquilo que era perdido para muitos, Deus vai te honrar nessa situação. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, não se preocupe. O justo não se justifica. Continua a sua caminhada. Estão atirando pedra em você? Continua a sua caminhada. Não pare. O bispo tem pregado todos os dias, 5 da manhã. Quem acompanha o bispo Luciano, 5 da manhã? Quem acompanha? Todo dia, 5 da manhã, palavra de meditação. E ele vem numa série falando de Neemias. Quem tem visto? Você deve acompanhar a mensagem com o bispo Luciano todo dia. Você deve acompanhar. E Neemias, com todos os perseguidores, Sambalate, Tobias, Gessem, ele continuou a edificar os muros e as portas de Jerusalém. Deus tem obra com você, obreiro. Deus tem obra com a senhora, obreira. Geração, é até a morte. Não pode parar não. Não pode parar não. É como o bispo sempre fala: começou, agora não para mais. É até o fim. O Senhor disse isso para Daniel: Daniel, tu porém vai até o fim. E só para completar, não precisa colocar lá em Daniel não, só para completar o texto, vai lá no último versículo do 9. Está escrito assim: morava Mefibosete em... Aonde é que ele morava antes? Lodebar. Na casa de quem?
na casa de Maquir. Ele morava de favor, morava numa casa emprestada, morava lá na terra de angústia, de dor, de sofrimento, esquecido, humilhado, jogado. Só que a Bíblia é poderosa, igreja. A Bíblia faz questão agora de frisar. Coloca lá no texto. Olha lá, ó. Morava Mefibosete em Jerusalém. Isso é para provar que quando Deus entra no negócio é para mudar de vida mesmo. Que quando Deus, meu irmão, dá ordem, acabou, não tem homem que consiga parar a ordem de Deus. Morava em Lodebar, mas Deus quis que agora ele estivesse em Jerusalém. Está lá. Porquanto comia sempre à mesa de quem, igreja? Do rei. Era ele coxo de ambos os pés, quer dizer, coxo, quebrar os pés, mas foi honrado por Deus. Em outras palavras, trazia no seu corpo as marcas de um homem ferido, mas foi honrado por Deus. Você vai ter muitas marcas no seu ministério. Você vai vencer uma luta e obviamente depois vai aparecer uma outra. Você vai matar um leão hoje e vai acordar o amanhã já sabendo que vai ter outro para matar. Esses dias eu não me lembro quem foi, mas alguém brincou, falou: bispo, é matando um leão por dia. Eu falei: olha, aqui o estágio já está avançado. A gente mata um por dia e já aleja mais um para deixar para o outro ficar mais fácil. Falei esse dia, eu falei: ô bispo, e aí, está matando um leão por dia? Eu falei: a gente já passou dessa fase. Agora a gente mata um por dia e já deixa o outro aleijado. Você dá risada, né? Não se preocupe, igreja. Quando Deus manda chamar é assim. Você tem orado? Quem tem orado? Quem só ora na igreja de domingo, levanta a mão. Deixa eu ver. A gente levantou a mão ali, tadinho, ele não entendeu, né? Você tem que orar, igreja. Ora. Vamos pegar essa semana agora. Vamos fazer um propósito. Vamos fazer um propósito de oração? Vamos? 3 horas da manhã de oração, vamos? Vamos orar? Vamos orar 3 horas da manhã? Vamos? Domingo que vem a gente entrega o propósito. Tem batalhas da nossa vida que a gente não vence com a força do braço. Não é agindo, não, é orando. Então nós vamos orar 3 horas da manhã, começando hoje, e a gente entrega domingo que vem. Amém? A gente entrega domingo que vem. Uma oração, 3 horas da manhã, nós vamos orar. E essa oração vai ser em prol da igreja, dos obreiros da casa do Senhor, da sua vida, pelo nosso apóstolo, pela bispa, por esse ministério. Amém, gente? Amém? Não vai confiar em orar de joelho em cima da cama não, que você vai dormir, viu? Vai confiar, não, eu vou orar aqui porque eu estou na fé, não vai acordar 7 horas da manhã de joelho. Cuidado, hein? Presta atenção. Morava onde Mefibosete? Ele morava em Jerusalém. E ele comia pão. Olha lá, ele comia sempre à mesa do rei. Quer dizer, mudou a vida dele. Tudo isso dado a quem, gente? A Deus, obviamente, mas alguém que estava com um bem no coração de fazer alguém. Você pode ajudar alguém? Então ajude. O que você pode fazer por alguém? Então faça. Você pode hoje mudar a vida de alguém? Pode. Então faça.